Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos para mais um bloco aqui da nossa aula, nosso terceiro e último bloco, né? Essa aula aqui ela foi um pouquinho mais curtinha, né? Tô dando uma folga, uma colher de chá aí para vocês. É bom que vai sobrar muito tempo para vocês focarem mais nas atividades, tá? Bom, gente, o último passo de um projeto basicamente é o quê? As referências bibliográficas. Quando eu digo aqui a referência bibliográfica, não é você pesquisar as referências, até porque você já fez isso lá na parte inicial do seu projeto, lá durante a fundamentação teórica, durante sua própria introdução ou justificativa, algumas pessoas colocam ali uma ou outra referência ao longo da metodologia. Então você já trouxe todas essas referências na bagagem. Na aula passada, uma das atividades era vocês fazerem um levantamento bibliográfico e escolher 10 referências, não era? Pois é, então vocês já estão com isso aí pronto, já estão com a ficha catalográfica pronta, já está tudo certo. O que vocês vão fazer agora? Montar a lista de referências. Parece algo super simples, né? Você montar essa lista de referências. E essa lista de referências, ela diz respeito ao que é o estado da arte do seu trabalho. Então, apesar de parecer uma coisa muito simples, ela é extremamente importante, tá? Não apenas para o projeto, mas principalmente para depois, quando você tiver com a sua dissertação e com os seus artigos sendo submetidos, tá? Geralmente as pessoas também cometem um erro gravíssimo. Elas deixam para o final a lista de referências bibliográficas. Está faltando ali meia hora, uma hora para ela enviar o arquivo. Aí ela faz um cata rápido, um apanhado das referências. O que ela viu, ela coloca na lista. O que ela não viu, passa batido e manda. E manda, né? Mandei. Vamos ver se cola. Aí o que vai acontecer, pessoal? Chega nos membros da banca de defesa de projeto, ou chega nas mãos da banca de qualificação ou da própria defesa de dissertação, ou chega na mão do editor da revista, para onde você submeteu o artigo. Gente, me escutem, tá? O primeiro ponto que a maioria dos examinadores de banca costumam olhar é a lista de referências bibliográficas. Eles vão olhar referência por referência. Eles vão buscar no texto e vão checar na referência. Não, professor, vai fazer isso? Vai. Tenham certeza disso. Então, faça a lista e confira pelo menos 20 a 30 vezes, tá? Para ver se você não tem erro, porque eles vão fazer isso. Outra coisa que o pessoal costuma olhar muito nas referências é a idade, a data das referências. Então, referências no máximo de 5 anos para cá. No máximo 5 anos. Não passe disso. Ah, mas tem aquela norma que foi desenvolvida lá na década de 80 que eu preciso. Não, ok. Uma ou outra referência que remete a uma norma, a primeira norma que foi criada, ok. Mas referências, outras referências, né, que não está citando a fonte, você tem que tomar cuidado e buscar trazer sempre referências mais recentes. Outra coisa, quantidade de referências. A ampla maioria dos examinadores observam isso. Observam isso. Ah, professor, o que você julga bom para um projeto? Em torno de 20 a 30 referências, no mínimo. No mínimo. Ah, e para um artigo científico? Depende do artigo. Se for um artigo onde você está apresentando resultados novos seus, uma lista ali de 20 a 40 referências está ok. Se for um artigo de revisão bibliográfica, de 40 a 60 referências, daí para mais. Então, pessoal, realmente é um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil. E aí nessas referências vai ter referência que é artigo, vai ter referência que é livro, vai ter referência da internet. Pelo amor de Deus, isso aí tem que ser raridade. Você pode citar uma referência de internet?
pode, mas que seja minimamente possível. Sei lá, de 50 referências, você citar uma, duas, até 5, né, 10%, tá ok. Passou disso, já está exagerado, tá? Mas tem a forma correta de citar, referência de internet. Vai ter referência que é norma, vai ter referência que é legislação, vai ter referência que é resolução, vai ter referência que é portaria. E cada referência tem uma forma de ser citada, tá, pessoal? Então, olha lá, ó. Para nortear vocês, estão aqui então quais referências que vocês têm que buscar. São os livros, artigos, periódicos, né? As publicações, neste caso, que vão entrar na sua lista, são todas as que apareceram no trabalho, tá? E o principal de tudo, pessoal, isso aqui vai ficar como dever de casa, né, de vocês, livro de cabeceira, leitura do final de semana. Leitura completa da NBR 6023, que é a que trata sobre referências bibliográficas, tá, pessoal? Gente, não tem outra forma de vocês aprenderem a não ser lendo a norma. Não adianta eu dar uma aula aqui, eu poderia até montar aqui, essa norma é bem curtinha, ela tem 24 páginas só, então eu podia montar aqui 50 slides falando dessa norma. Pessoal, não ia adiantar, não ia ficar bom, não ia ficar legal, vocês iriam cometer erros. Por quê? Às vezes eu poderia esquecer de falar um dado ou outro. Então isso aqui cabe a cada um de vocês. Cada um de vocês tem que fazer essa leitura completa dessa norma. E por que eu estou falando isso? Porque eu já participei de várias bancas de defesa de projeto do PPGES, várias bancas de defesa de mestrado do PPGES e fora do PPGES. E eu canso de ver os membros da banca reclamando de aluno não ter seguido a norma, não ter seguido citadas referências adequadamente. E isso aí causa um constrangimento, isso tira o brilho do trabalho. É conforme eu já disse, os membros da banca debater a sua metodologia, sua estatística, os resultados do seu trabalho, isso é normal. Agora, erros de português, erros de formatação, erros de redação, erros de lista de referencial bibliográfico, pessoal, esses erros são imperdoáveis, tá? Isso aí vai deixando o examinador tão exausto, tão cansado, a pessoa vai perdendo a vontade de ler o seu trabalho. Aí às vezes seu trabalho até está muito bom, porém, pela forma como você apresentou, pela falta de cuidado que você redigiu o trabalho, a pessoa perde a vontade de ler o trabalho, né? E aí ela basicamente joga, né, o seu trabalho ali para ser, né, amplamente criticado pelos membros da banca. Então precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Por isso que eu estou frisando muito essa questão, tá? Então, leitura de cabeceira, NBR 6023. Façam uma boa leitura desse documento. E aí, pessoal, antigamente o pessoal fazia tudo isso à mão, né? Os trabalhos eram datilografados, né? Ou eram feitos em gráficas. Hoje não, hoje a gente está na era digital. Existe uma série de ferramentas utilizadas para você automatizar as referências bibliográficas do seu projeto, da sua dissertação, do seu artigo. Aqui eu trago a lista de alguns deles, tá? Eu próprio, né, eu propriamente não conheço todos esses, não trabalhei com todos esses, conheço alguns, né? Um dos mais famosos são o Evernote e o Mendeley, tá? Salvo engano, os dois possuem versões gratuitas, só que são um pouco limitadas, e aí tem uma versão paga que é um pouquinho mais robusta, né? Tem mais ferramentas, só que aí tem um certo custo. Mas basicamente, qual que é o papel deles? Ele automatiza tudo. Então, desde a sua pesquisa de referência bibliográfica, de levantamento bibliográfico, quando você pesquisa, por exemplo, na plataforma da revista que é vinculada ao Mendeley, aquele artigo que você encontrou, você já exporta ele para o Mendeley, e aí o Mendeley já vai montando ali sua lista de referências bibliográficas. Depois você pode ter a opção de filtrar qual realmente vai entrar para o seu trabalho.
E aí depois você só gera aquela lista, tá? Tem o Evernote também, né? O Evernote também, tanto o Mendeley quanto o Evernote, ou você pode rodar ele à parte, ou você pode incorporar um plugin dele no editor de texto. E aí quando você roda ele no editor de texto, ele também organiza. Então se você fez uma citação lá na sua referência, lá na sua fundamentação teórica, ele já joga automaticamente aquele artigo seu lá para a lista de referência. E isso aí facilita muito o trabalho, porque quando o avaliador ele for procurar no texto e ir lá atrás, isso aí já está automatizado. Se você deletou uma referência, ele já deleta da lista. Se você inclui uma nova referência, ele já inclui na lista, tá? Então isso facilita muito a vida, tá bom, pessoal? Então vale a pena vocês dedicarem um tempo, deem uma pesquisada aí nesses trabalhos aí, tá? Nesses programas, para vocês verem o que vocês podem melhorar no trabalho de vocês. Turma, para a aula de hoje o que eu tinha para falar era isso, tá? Conforme eu disse para vocês, nossa aula de hoje foi um pouquinho mais curta, mas qualquer dúvida que vocês tiverem eu estou à disposição. E agora eu peço por gentileza que vocês voltem, estudem o material, estudem essa norma NBR 6023 que eu falei, e façam as atividades que nós teremos aí na sequência da nossa aula, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.